Bolsonaro vai processar essa Simone Tebet. O melancólico fim de carreira de Simone, sem mandato, sem voto, desmoralizada, com ação criminal. É o que você ouve a partir de agora. A senadora Simone Treva vai encerrando da pior maneira possível a sua carreira política. Em seu estado, Mato Grosso do Sul, está completamente desacreditada e sem voto. Por isso, não foi candidata à reeleição. Vocês acham que ela simplesmente iria ajudar esse corrupto, ex-presidiário? Jamais. Seria fragorosamente derrotada pela ex-ministra Tereza Cristina se ela tentasse a sua reeleição por lá. Então, gente, desmoralizada, ela resolveu apoiar Lula, justo ela que sempre foi contra o PT e que por diversas vezes detonou os escândalos de corrupção petistas. Nessa aventura deslocada, insana e sem sentido, Simone acaba de cometer um crime. Será processada pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo, em ato aqui em Teófilo Otoni, na minha cidade, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Gente, ela chamou o presidente Bolsonaro de pedófilo. Perdeu tudo mesmo. Perdeu o mandato, a ética e a responsabilidade. Só vai ganhar uma penosa condenação criminal. Veio para Teófilo Otoni justamente para tentar desmoralizar o nosso presidente Bolsonaro. Ele que, se Deus quiser, nesta quarta-feira, nós já estamos organizando um grande evento, e a gente promete que pelo menos o dobro de pessoas. A diferença é que não vamos pagar ninguém, não vamos pagar índios para lotarem o centro de Teófilo Otoni. Então é tudo isso. Bolsonaro está preparando um baita processo, para essa mulher. Vai ter que provar que Bolsonaro é pedófilo. Agora, voltando às imagens, essas imagens que vocês estão vendo aí, gente, isso aí é o quê? Essas atitudes de Lula, isso é normal? Mas se isso for normal, eu quero, já vou deixar o Silas Malafaia falando aqui para vocês, vou aproveitar e ler os comentários de vocês. Porque Bolsonaro, qual foi o crime que ele cometeu? Lula, não foi crime, mas pelo menos a gente está desmascarando essa petezada. Não está sendo processada por falar mal do nosso presidente Bolsonaro em outro estado, não. Em nem outra cidade de Minas Gerais, como teve ontem em Belo Horizonte. Sim, pelo que ela falou aqui em Teófilo Otoni. Eu não vou dar ibope para ela, senão poderia muito bem passar o vídeo aqui para vocês, mas eu não vou dar espaço, não vou dar ibope para essa ridícula aqui no canal. Então, gente, é justamente isso que está acontecendo. Ela trai os seus eleitores e desdenha da inteligência de todos os brasileiros quando declara ter passado por cima de diferenças para apoiar o ex-presidiário e defender a democracia, como se o PT e seu candidato tivessem qualquer compromisso com a ordem democrática. Tamanho cinismo fica ainda mais evidente no momento em que, para calar quem critica as falcatruas do PT e de suas raposas graúdas, se afronta a democracia, censurando até jornalistas profissionais. De que diferenças estará ela falando? De ideias ou de condutas? Acaso ela ignora que, no plano das ideias, o PT vai da extinção da liberdade de expressão à completa concentração do poder? Ignora que o governo petista pilotou o maior esquema de corrupção da história? Não sabe ela que Lula foi condenado por vários crimes, que é mentira ter sido ele inocentado e que sua candidatura só foi possível graças a piruetas hermenêuticas que violam a ordem constitucional? É traição, sim. Ora, Tebet, você jogou com a falta de informação das pessoas. A maioria não sabe, por exemplo, que Lula tentou, em 2009, impor ao Brasil o Plano Nacional de Direitos Humanos, belo nome para uma coisa diabólica. Felizmente, esbarrou no Congresso e não conseguiu. Tivesse conseguido hoje, por exemplo, um juiz não poderia devolver a quem de direito um imóvel invadido sem antes ouvir os movimentos sociais. Em 2014, a Dilma Rousseff tentou a mesma coisa com o Decreto 8243, segunda tentativa de implantar o totalitarismo, que é a pior espécie de ditadura. Tebet sabe que o Brasil só não virou uma Venezuela
porque o mensalão foi descoberto e a Lava Jato escancarou o modus operandi do PT. Ela sabe, mas por motivos inconfessos está apostando na ignorância dos outros. Quem votou nela não queria Lula nem Bolsonaro, buscando uma alternativa. Agora ela usa como moeda de troca a confiança que ganhou e numa obscura negociata com o PT, tenta atrair seus eleitores para um infame projeto de instalar uma ditadura bolivariana no Brasil, que é o plano do PT. Agora, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Pois é, o pessoal, na sexta-feira de manhã, todo o comércio de Teófilo Otoni foi obrigado a fechar as portas com medo de serem assaltados. Celulares de muitas pessoas do PT, do próprio PT, foram roubados. E eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Com o Bolsonaro ao vivo nesta quarta-feira, vamos fazer o teste, igual aquele rapaz, o pessoal fez aí, foi do Rio de Janeiro, que repassou uma nota de R$5, pediu para que comprasse uma água mineral. Gente, rapidinho a água voltou. Ele é um grande pedrista, olha o que aconteceu com ele. Saca só a partir de agora. Tem. Mas você é eleitor de Lula? Sou. E roubaram seu celular onde? Na passeata de Lula, não foi? Foi? Aí, gente, tá? Roubaram o celular dele na passeata dele. Você veja. Vamos lá que eu vou te vender o celular. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda bem que temos redes sociais. Se não tivéssemos, nós já teríamos sido destruídos pela Globo e por toda essa cambada inescrupulosa de jornalistas que não tem compromisso com a verdade nem com a liberdade. O que me deixa estarrecido é que nós estamos pior do que o ato institucional número 5 de 68. Nós estamos vivendo, o TSE virou polícia do STF. É isso que eles são, não é tribunal nenhum não, é polícia. Ao ver uma ministra dizer que em caráter excepcionalíssimo, gente, eu disse não, deixa eu ver de novo, em caráter excepcionalíssimo, que caráter excepcionalíssimo para rasgar a Constituição, caráter excepcionalíssimo para ir contra a Constituição que eles juraram defender, isso é uma vergonha. Agora eu vou lá na ferida. Sabe qual é a questão toda? É o seguinte, se o Alexandre de Moraes sabe que se Bolsonaro ganhar, vai ser aberto o impeachment dele no Senado. E não vai ter senador que vai aguentar a pressão popular. Ele sabe disso. Então, ele está jogando todas as cartas pesadas que ele tem contra o presidente, contra Bolsonaro e seus apoiadores, no desespero de que Bolsonaro, sendo derrotado, consegue se colocar um presidente do Senado, como esse frouxo que está aí, presidindo o Senado, que sentou em cima de perto de 3 milhões de assinaturas que pediram o impeachment dele. Então, esse é o desespero. É o desespero, porque eles já fizeram todas as aberrações jurídicas que afronta a Constituição, que afronta o Judiciário, que afronta a democracia e que afronta o povo brasileiro, porque o povo é o supremo poder. Né? O povo é o supremo poder de uma nação. Então nós estamos vendo uma afronta descarada. Eu vou lembrar a vocês uma coisa. No dia das eleições do primeiro turno, eu printei durante todo o dia o online do jornal o Globo. De 9 da manhã às 5 da tarde. Eram entre 4 a 6 matérias contra Bolsonaro. O dia inteiro. Isso é jornalismo, gente. Isso é jornalismo. Se não fosse esses governos incompetentes do PT no Nordeste, o Brasil já estaria com emprego pleno. Sim. Estaria, porque quando chega a 5%, 4% de desemprego, já é considerado emprego pleno. Então, o Brasil ainda tem um índice grande de desemprego por causa disso que você colocou, dessa incompetência desses caras ao governarem o Nordeste brasileiro e viverem naquela época, né, de coronel, prendendo o povo com migalha. Tanto é que o presidente mudou a questão, né, do Auxílio Brasil, que prefeituras dominavam. O povo tinha que comer na mão desses bandidos, desses
deixa eu dizer, eu vou voltar aqui uma coisa. Eu sou filho de nordestino, então eu tenho moral aqui para falar. O projeto de Bolsonaro de eólicas para o mar, que vai fazer com que 56 Itaipus, né, produzam energia, vai fazer com que o Nordeste se desenvolva industrialmente como nunca houve. Essa é a primeira. Em segundo lugar, não vou deixar passar. Foi a CPI da bandidagem, da safadeza, que impediu, eu vou dar nome porque eu já citei em 5 vídeos e desafio ele me processar, o senhor Carlos Gabas, gerente do consórcio Nordeste, do PT da Bahia, que andava de moto com Dilma, que comprou 50 milhões de respiradores de uma empresa de maconha, pagou à vista e nunca foi entregue. O PT são verdadeiros assassinos de nordestinos. Centenas de milhares de nordestinos morreram porque não tinham respiradores. E a CPI, o PT e o MDB de Tebet protegeu esse canalha assassino. Ponto 2. Os bilhões que Bolsonaro mandou para estados e municípios, para hospitais, para UTIs. Vou dar um dado e vou encerrar aqui minha palavra. Um dado. Uma roubalheira do PT. Uma. O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro. 80 bilhões de reais. Tudo abandonado. Sabe o que podia fazer com esse dinheiro? O déficit de UTIs no país é 40 mil. 20 bilhões. Mais 20 bilhões para bancá-las durante um ano. E mais 40 bi para construir 400 hospitais. Então, eu estou mostrando quem são os genocidas desse país. E essa imprensa bandida, manipuladora, que esconde a verdade. Eu estou falando de um roubo. Então, minha gente, Bolsonaro acabou... Meu Deus do céu! Quem não lembra? Toma a Caixa Econômica para um grupo político. Agora o Ministério da Saúde para outro grupo político. Agora o Banco do Brasil para outro grupo político. O Ministério da Educação para outro grupo político. E a roubalheira, a cultura da roubalheira foi instalada por governos de FHC e do PT. Bolsonaro acabou com a mamata. Não entregou ministérios importantes para ninguém. Então o que a gente quer? Aquilo que o brasileiro sempre reclamou, a cultura da roubalheira e da safadeza. Vem o presidente e acaba. Qual é o processo contra Bolsonaro por corrupção? Na Polícia Federal, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal. Qual é a acusação de roubo do presidente? Gente, só um gerentezinho de droga da Petrobras devolveu 500 milhões de reais. 16 bi que já voltaram. 3 bi pagos à América, à justiça americana, pelo roubo da Petrobras. O que a gente quer? Ladrão volte. Os que saquearam a nação volte. Então vamos lá. Se você acha que ladrão e corrupto tem que voltar ao poder, você consente em ser roubado. Se alguém te roubar, queridão, não tem problema. Essa que é a verdade. Meus amigos, sabe por que Alexandre de Moraes e o TSE, por que eles estão cometendo essas arbitrariedades todas? É simples. A Globo perdeu quase 500 milhões por ano com a chegada de Bolsonaro. Bolsonaro cortou quase 1 bilhão da mamata pública, tá? Que jornais e TVs recebiam. Então, o desespero está aqui, porque ele é protegido por esses caras. Porque se Globo, se Folha, se a turma abrisse a boca contra ele estava afinadinho, quietinho. Ele está fazendo tudo isso porque tem uma mídia, porque ainda no Brasil, novela e televisão ainda é visto pelo povo mais simples, ainda tem audiência. Essa que é a questão. Vocês imaginam que de FHC até o governo Dilma, a mídia recebeu 23 bilhões de reais. Gente, isso é dinheiro pra caramba. Viveram pendurados na tetas. E quem não se lembra das palestras milionárias que o PT pagou a jornalistas, certo? De maneira disfarçada de palestras, para poder fazer defesa. Então, esse é o jogo. Esses caras estão folgados, só que eu estou dizendo aqui, eles esquecem
que o povo é supremo poder. A casa vai cair. Bolsonaro vai ser eleito porque o povo brasileiro é honesto. O povo brasileiro não é burro, não. Tá vendo todo esse jogo? Foi muito bem dito aí, pelo amigo aí que chegou. Muito bem dito. Eles estão sendo cabos eleitorais. Porque é tão assintosa a maneira que eles estão se comportando que assusta o povo. Essa que é a verdade. Eu queria lembrar que o ministro Barroso disse que a Lava Jato mostrou o maior esquema de corrupção do mundo. Queria lembrar que Gilmar Mendes disse que os governos do PT são governos de ladrões. Está gravado aí na tribuna lá no plenário, tribuna não, no plenário do STF. Eles disseram isso, gente. Esses dois ministros. A injustiça não vai prevalecer contra a justiça. A mentira não vai prevalecer contra a verdade, porque a justiça e a verdade são base do caráter de Deus. E a última coisa, o povo cristão desse país, que é a maioria, ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. Ser cristão é na escola, no trabalho, nas relações sociais e na hora de votar. Eu não acredito que verdadeiros cristãos, que é a maioria do povo brasileiro, vai votar em alguém que defende aborto, que diz que a família é coisa ultrapassada, cujo partido defende ideologia de gênero. Eu tenho certeza que o povo cristão, que é a maioria nesse país, na hora de apertar a tecla, vai lembrar que ele é cristão também na hora de votar. Deus abençoe vocês, Deus abençoe toda essa turma, Deus abençoe o Brasil e Bolsonaro, dia 30, nós vamos vencer essas eleições.